Glória a Deus, estamos aqui mais uma noite. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu acho, sabe, que a palavra toda tem que estar no nosso coração para que ela possa sair através das nossas bocas, não é? Mas nos últimos tempos, Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Esse versículo tem que estar presente todos os dias. Quando a irmã Kátia ministrou aqui, que cada vez que ela sobe aqui para adorar ao Senhor, é como se fosse a última vez. Você sabe que o grande segredo da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, era esse. Sabe? Eles criam tanto que Jesus ia voltar logo no dia seguinte, que eles viviam cada dia como se fosse o último dia, que eles tinham a oportunidade de dar o testemunho da vitória do Senhor. E verdadeiramente, amados, nós não sabemos. Quem é que pode me garantir que amanhã eu vou estar aqui? Só um pode garantir, que é Deus. Porque eu posso não estar, não é? Ai, mas por que você está com medo aí do Covid? Ah, que Covid nada, tenho medo nada. Não. Mas, amados, tem muita gente que está morrendo sem ter Covid, ter passado pelo Covid. Não é? E acontece. É que ficou uma indústria do medo aí, colocando esse medo, esse pânico, querendo instalar um pânico na mente das pessoas, mas nós não queremos, porque a nossa mente é a mente de Cristo, e a mente de Cristo não pode ter pensamentos contrários à palavra de Deus. Então eu não posso valorizar aquele vírus que é invisível, um vírus que ninguém conhece. Eu não posso dar um tamanho para ele que ele não tem, porque maior é o meu Deus, e é nisso que eu tenho que ficar firme. Não é? E nós não sabemos verdadeiramente quando é, né, que Jesus vem, ou quando é que Ele vai nos promover. Porque filho de Deus não morre, filho de Deus é promovido. Filho de Deus é promovido. Nós não sabemos. Acidentes acontecem toda hora. Semana passada lá em São Paulo, num acidente com um autocarro e um caminhão, 41 vidas foram ceifadas de uma vez. Era um ônibus, um autocarro que estava levando os jovens adultos para o trabalho. E morreram. Anteontem em São Paulo, na capital, uma chuva muito forte, um vendaval como nós tivemos hoje o dia inteiro, ventos fortíssimos, derrubou uma árvore caiu em cima de um carro, onde estava a mãe conduzindo, o pai e os 2 filhos atrás. A mãe morreu na hora. O pai, que estava do lado, sofreu umas escoriações leves. Os filhos não tiveram nada, mas a mãe morreu. O momento dela chegou. Ela estava a 2 ruas da casa. Então, qual a garantia que nós temos? Que nós vamos estar aqui amanhã. Então, eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia. De eu ser uma testemunha da vitória do Senhor. Ai, você não tem medo de falar isso? Não. Porque para mim, eu viver Cristo, morrer é lucro, gente. É o que Paulo falava. Paulo falava isso. E se ele falava isso e deixou registrado, ele está falando isso para nós também. Se eu ficar aqui, eu vou viver Cristo. Cristo vive em mim. Ponto final. E se ele me promover, eu vou estar no lucro, com certeza. Eu vou estar no lucro. Porque eu sei que eu estarei com ele para toda a eternidade. Aqui ainda nós vamos passar por situações difíceis. Não queira, às vezes podem pensar assim, vocês ficam falando. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que deixou registrado para nós isso há mais de 2000 anos. Está registrado que essas coisas iriam acontecer. É que muitas vezes nós ouvimos, mas não queremos entender. Queridos, é a palavra de Deus. Ele falou, assim é. Ele diz que nada vai ficar sem ser cumprido. De Gênesis a Apocalipse, tudo se cumprirá.
Não ficará nem um tio e nem uma vírgula sem ser cumprido. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é mister acontecer. E nós temos que nos alegrar. Mas como? Esse dia você vai alegrar? Tem tanta gente morrendo, tanta gente no hospital. Como eu vou me alegrar? Não, que eu vou me alegrar porque a vinda do Senhor está muito próxima. É por isso que eu não me alegro com a tristeza, com o sofrimento. Eu não me alegro, eu oro todos os dias. Mas eu me alegro, porque se eu viver hoje Cristo como se fosse minha última oportunidade, eu me alegro, porque eu estarei juntamente com Ele. Ele está vindo, Ele está voltando, né? Está mais próximo do que nós podemos imaginar. O Senhor me deu uma palavra para trazer para a igreja, que eu acho que nós estamos vivendo momentos que nós temos, quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, com respeito, sabe, ao cuidado de Deus para conosco, em todas as áreas, sabe, pela fidelidade de Deus, a bondade de Deus, nós temos que falar, sabe, mas nós já ouvimos tanto, mas nós temos que continuar, a nossa alma tem que ser convencida disso, a nossa mente, ela tem que estar cheia da palavra de Deus, para que quando nós ficarmos meditando nessa palavra, essa palavra caia no nosso coração, e nós passemos a viver a verdade dessa palavra. Tem um salmo, eu gosto muito de toda a Bíblia, né? E gosto muito de todos os salmos também, claro. Mas tem um salmo que é tão conhecido, é tão falado, é tão, até por descrente. Até quem nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador gosta desse salmo. Nós vemos parte desse salmo em folhinhas, né? É folhinha que fala de propaganda, assim? Calendário de parede. Nós vemos em quadrinhos bordados na parede. Vemos até no Brasil, usa-se até assim nos caminhões, nos para-choques, assim, pedaços desse salmo. Crianças conhecem esse salmo, né? Música tem com esse salmo. Adivinha de que salmo que eu estou falando? Com certeza, é o Salmo 23, um salmo tão pequenininho, né? 6 versículos, sabe que se ele fosse arrancado da Bíblia, em matéria de quantidade de folhas, não ia fazer diferença nenhuma. Você podia até tirá-lo, que a Bíblia continuaria com a mesma quantidade de folha que ela tem. Mas se tirar esses 6 versículos da nossa vida, que falta queria fazer, não é? E é um salmo lindo, que todo mundo conhece, o Salmo do Pastor. Todo mundo conhece o Salmo do Pastor. E as 2 primeiras frases, então, versículos, então, né? Vamos repetir o primeiro e o segundo versículo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos para o versículo 2? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos parar primeiro nesses 2. Muitos conhecem o Salmo do Pastor, não é? Mas quantos será que verdadeiramente conhecem o pastor desse salmo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então o Salmo 23 muitos conhecem. Mas quem verdadeiramente conhece o pastor desse salmo? Então, quando nós lemos o Salmo 23, a gente já viu no versículo 1 que o Senhor é o meu pastor. Então, eu já fico imaginando, eu gosto muito de imaginar, sabe, Kátia? Eu gosto assim, eu aprendi, quando eu comecei a fazer o IFC, uma professora falou assim, que nós temos que ver na nossa imaginação a Bíblia, o que ela está falando. Então, quando eu leio o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não tem como, sabendo que é um salmo de Davi, não tem como eu ir lá atrás e saber que antes que Davi fosse o grande rei que ele foi, antes de mais nada, ele foi um grande pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhinhas do rebanho do seu pai, não é isso? Então, quando ele escreveu esse salmo,
Eu imagino como ele era o homem segundo o coração de Deus, porque veja, foi Deus que achou Davi. Um homem segundo o seu coração. Não foi Davi que chegou e falou: alô, eu sou o homem segundo o coração de Deus. Não, foi Deus que achou Davi, homem segundo o seu coração. Eu imagino que quando Davi, que era até rejeitado pelo próprio pai, rejeitado pelos próprios irmãos, era o caçulinha da turma, né? Era que ninguém dava valor. Então eu imagino que muitas vezes ele pegava aquele rebanho do pai, o cuidado que ele tinha com aquele rebanho, o cuidado que ele tinha. Nós não podemos esquecer que antes dele, teve também um homem, que antes de liderar uma nação, ele teve que aprender a pastorear ovelhas. Foi Moisés. Moisés, antes de se tornar o grande líder e aquele libertador para Israel, liderar uma nação de 3 milhões de habitantes na saída do Egito, ele primeiro foi aprender a cuidar dos rebanhos do Jetro, que era o pai da esposa dele, da Zípora. Primeiro ele aprendeu, e quem ensinou o Moisés a cuidar do rebanho foi a mulher, que era uma pastora. A Zípora e as suas irmãs eram pastoras. E quem ensinou Moisés foi Zípora, a mulher dele. Então primeiro ele teve que aprender todo o cuidado que tinha que ter para que o rebanho do seu sogro tivesse saúde, crescesse, né, engordasse, desse boa lã. Então tinha que dar alimentação, o cuidado, como tinha que cuidar para proteção contra os animais, né, ferozes. Moisés teve que aprender tudo isso. E eu te garanto, viu, que quando ele começou a cuidar do povo, ele falou: preferia cuidar das ovelhas. Tenho certeza disso, que ele preferia cuidar das ovelhinhas, né? Porque as ovelhinhas, elas vão fazer aquilo que o pastor mandar. Mas nós, ovelhas do rebanho do Senhor, estamos cheios de vontade, né? E muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, né? E como Paulo diz: ai, miserável homem que eu sou. O bem que tenho que fazer não faço, o mal que não devo, esse eu faço, né? Não sou eu que estou falando, foi Paulo que falou isso. E se ele falou, é porque isso se repete, não é? Mas Davi era o rebanho do pai. E muitas vezes ele pegava aquele rebanho e ele saía e ficava dias sem voltar para casa. Porque, né, nós sabemos que Israel é um lugar árido, é um lugar seco, não é como aqui a gente encontra verdinho para tudo quanto é lado. E naquela época, então, imagina, né? Hoje nós sabemos que tem até fruta lá no deserto. Nós sabemos disso, que é a tecnologia. Mas naquela época não, eram terrenos áridos. Então ele tinha que sair com o rebanho e procurar pastos verdejantes. E ele sabia o trabalho que dava. Ele tinha na sua mão uma vara, ele tinha na sua mão um cajado, e ele tinha que cuidar de todas aquelas ovelhas e não perder nenhuma. Porque no final do dia, ou quando ele voltasse, ele tinha que contar, porque não poderia faltar nem uma. E eu imagino que quando ele estava, nós não sabemos a data que foi escrito esse salmo. Eu creio que ele já escrevia quando ele era garoto lá, sozinho, com as ovelhinhas, e ele já escrevia, né? Eu não posso afirmar isso, a Bíblia não me dá data, então eu não posso falar com certeza o que a Bíblia não me mostra com clareza, ok? Mas eu imagino Davi, quando ele começa a cuidar daquela ovelha, de repente ele é inspirado pelo Senhor. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Sabe como que eu imagino isso? Eu imagino que ele, alguma coisa que nós humanamente falando não sabemos explicar, mas ele conseguia captar os desejos do coração de Deus. Por isso que Deus fala: achei o homem segundo o meu coração. Mas isso também não deixou ele livre dele fazer umas asneiras. Ele fez muita asneira, tá?
mas ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Eu imagino ele, sabe, numa noite, de repente, lá com o rebanho, e todo o dia cansaço de trabalho que ele teve, passando por lugares difíceis, porque ele tinha que passar com o rebanho por muitos vales, até chegar numa terra seca, numa terra fértil, onde ele via lá as verdurinhas para as ovelhinhas comerem, e mais, as águas que ele tinha que procurar, tinha que verdadeiramente ser águas tranquilas, porque a ovelha, ela não vai beber se a água é corrente, ela tem medo de chegar até a água, porque se ela cai, aquela lã faz com que ela se afunde e se afogue, não é? Então todo aquele cuidado que ele tinha com as ovelhinhas do seu pai, em procurar os melhores pastos, em levá-las para águas tranquilas, que não faziam muito barulho, com a varinha para espantar todas as feras, porque lembra, ele matou um urso e matou um leão, para defender o rebanho, tá? E ele também tinha um cajado. Veja, o cajado não era para bater na ovelha. Pastor não bate em ovelha. Pastor não bate. Aquele cajado que tem a pontinha redondinha é para dar direção para a ovelha. E quando alguma ovelha caía em algum buraco, ele usava aquele gancho para puxar a ovelhinha. E a ovelhinha reconhecia a voz do seu pastor. Ela seguia. Então quando eu imagino que ele estava meditando tudo isso, o Espírito Santo foi de alguma forma sobrenatural, trouxe a inspiração para ele. E ele começou a ver o cuidado que ele tinha com as ovelhinhas, com o cuidado que Deus tinha para com ele. Então ele começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. É isso que ele fala logo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele fala: deitar-me faz em verdes pastos. Você sabia que a ovelhinha não deita sozinha? Ela não sabe deitar, gente. É o pastor que tem que fazer ela deitar. E muitas vezes o Senhor fala para nós assim: descansa, entrega. Você já não entregou para mim? Descansa, crê somente, descansa. Você já entregou, por que você continua lutando? Então o Senhor fala assim: eu vou fazer você deitar, eu vou fazer você descansar. Amém? E me leva para águas tranquilas, já mostrando para nós que nós passaríamos por algumas águas assim como chama quando a água está muito revolta. As tempestades que nós passamos, as aflições que nós passamos. Mas Ele promete que nós vamos chegar em águas tranquilas. É isso que Ele está falando para nós, ok? Aí Ele fala assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera. O que mais nós precisamos nos últimos tempos, amados, é receber o refrigério de Deus nos nossos corações. Porque a mídia, as notícias vêm incendiar as nossas mentes. E nós temos que receber o refrigério do Senhor. Nós não podemos nos deixar envolver com essas más notícias. A alegria do Senhor é nossa força. Sabe, a alegria do Senhor faz com que nós tenhamos a paz. A alegria do Senhor faz com que nós caminhemos essas veredas, esses caminhos, essa peregrinação que nós estamos fazendo aqui nesta terra. Não é fácil, amados, está piorando. A situação da humanidade está piorando. Nós olhamos para uma humanidade que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, uma humanidade caída. Nós vemos a violência que está de homem para com homem, mulher para com mulher, pai para filho, filho para pai, pais com crianças, com idosos, uma violência.
que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Qualquer coisinha é motivo para puxar a arma e dar um tiro na outra pessoa. É uma coisa absurda o que nós estamos vendo. Aí fala assim, mas por que Deus permite? Não é Deus, não é vontade de Deus que isso aconteça. Isso é resultado de uma humanidade que não quer nada com Deus. E parece que eles vão ficando com o coração mais duro, porque está cada vez mais difícil de você falar de Jesus, da salvação para as pessoas. E quando você vê em Apocalipse, quando os juízos começam a cair, as pessoas vão endurecendo os seus corações durante aquele período. No lugar das pessoas se renderem, elas blasfemam contra o nome do Senhor. Nós não conseguimos entender isso porque nós somos nova criação em Cristo Jesus. Nós temos uma nova natureza dentro de nós, que é a natureza que nós recebemos do Pai. Amém? Então nós não vamos conseguir entender essa violência, porque está muito distante de nós. Mas essa violência é falta de Deus no coração das pessoas. É falta de Deus no coração das pessoas. Aí vem um versículo muito forte, que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que ele fala, né? Queridos, nós não sabemos, existem algumas pessoas que falam que o vale da sombra da morte era o vale onde os leprosos eram mandados para morrer, né? Porque a morte imperava ali naquela época. Alguns outros falam não, que não é. Queridos, nós não sabemos aonde era o vale. Eu só sei de uma coisa, Israel era na época e ainda é muito acidentado. Então tem as montanhas. O que é um vale? É uma montanha, aí tem o buraco lá embaixo, que é o vale, e na montanha eles faziam caminhos que eram caminhos perigosos. E muitas vezes, para achar pastos verdejantes, com certeza Davi, ele teve que conduzir aquele rebanho por lugares difíceis, pedregosos, lugares íngremes, subir montanha, descer montanha por caminhos estreitinhos, era perigoso, né? E o pastor ia à frente, e as ovelhinhas iam seguindo o seu pastor, e o cuidado que ele tinha, né? Sempre com a vara e com o cajado dando a direção, e se alguma caísse, ele ia lá e pegava a ovelhinha de volta, e com aquela vara, ele não permitindo que outros animais chegassem, então ele protegia o rebanho. Então por várias vezes, ele teve que fazer esses caminhos com o rebanho. Mas muitas vezes nós também passamos por esse vale da sombra da morte. É sombra, vale de sombra. Por quê? Porque é onde o sol quase não entra. Então existe uma escuridão, né? Nós estamos vivendo aqui neste mundo, a situação que o mundo está vivendo é um vale da sombra da morte. Essa situação que nós estamos vivendo, e eu falo nós porque é o mundo inteiro, não é só a igreja, não é só você, é o mundo inteiro, é uma humanidade inteira, porque Deus nunca falou na sua palavra que no dia que eu aceitasse como Senhor e Salvador, eu jamais passaria por um vale da sombra da morte, que eu jamais ficaria enfermo, que eu já não teria problema, embora em muitos locais prega-se isso. Isso é o evangelho falso, porque o evangelho verdadeiro, o Senhor Jesus fala assim, neste mundo aqui, vocês terão aflições sim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o evangelho verdadeiro. Eu estou aqui, eu sou filha de Deus? Sou. Eu tenho o sangue de Jesus? Tenho. Eu tenho uma armadura? Tenho. Agora não adianta eu ter tudo isso e não fazer uso de nada disso, porque o grande problema é esse. Eu tenho todas as armas, e muitas vezes eu não uso as armas que eu tenho. Eu não fico usando a palavra de Deus como espada para cancelar todas essas más notícias que a gente ouve o tempo todo.
E quando vem um diagnóstico, ou então vem lá um positivo, glória a Deus, porque da mesma forma que entrou, vai ter que sair em nome de Jesus. Entrou por um caminho, vai sair por 7, em nome de Jesus. Eu estou usando a vara da palavra para proteção. Eu estou fazendo com que o inimigo bata em retirada. Não adianta eu ter uma armadura e tá cheio de buraco, porque eu não vivo a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta eu falar, eu tenho uma couraça da justiça, mas eu vivo praticando injustiça. A minha couraça está cheia de buraco. Não adianta. Então essa situação que nós estamos vivendo é um vale da sombra da morte. Mas veja bem, se para o ímpio eles não têm o problema é, o vale da sombra da morte está aí presente na vida de todas as pessoas. Ímpios, justos e injustos, como o sol também nasce, como a chuva também cai. A chuva cai na plantação do ímpio e na plantação do justo. Agora, se o ímpio cuidar mais da plantação dele do que o justo, o ímpio vai colher mais do que o justo. Amém? Alô? Ou não? Não. Sabe, uma vez eu tinha uma menina na minha classe, faz um pouco de tempo atrás, né? Acho que eu estava na secundária ainda, faz muito tempo. E tinha uma menina que ela sempre tirava, as notas dela eram sempre menores que a minha. E ela estudava muito, né? E eu vou falar para vocês, eu não era de muito estudar não, eu tinha facilidade para... Eu dava uma lidinha e tá tudo bem. Só que teve uma época que uma amiga nossa ganhou uma bicicleta, e eu falava para minha mãe que eu ia estudar e ia andar de bicicleta, entendeu? E não estudei nada. E aí fui fazer uma prova de matemática. E fiz a prova, né? E achando que eu tinha ido muito bem. Aí quando a professora começou a dar a nota, aquela menina que tirava a nota sempre menor que eu, ela tinha tirado logo um 8. Lá no Brasil o máximo é 10. Tinha tirado um 8. Eu falei, bom, se ela tirou 8, eu tiro nota sempre maior que a dela, eu vou tirar uns 9, 10, né? Aí veio a minha prova, né? 4. Né? Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela estudou e eu não. Simples assim. Não é? Simples assim. Não é? Então é muito sério. Eu tenho todas as armas a meu favor, mas eu tenho que saber usar. Para eu usar a palavra como espada de defesa e de ataque, essa palavra tem que estar dentro de mim. O Espírito Santo vai me fazer lembrar. Vai, desde que ela esteja dentro de você. Se ela estiver dentro da Bíblia, na gaveta do seu armário, ele não vai te fazer lembrar não. A palavra tem que estar dentro de você. Aí, quando precisar, ele vai trazer a sua memória. Aí Jesus fala, ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Então, primeiro a palavra teve que falar com você, estar em você. Quando o Espírito Santo, quando você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa palavra. Amém? Então o mundo inteiro está passando. A diferença do ímpio, do injusto, aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, para o Filho de Deus, aquele que foi justificado, a diferença está em como a pessoa vai reagir diante desta situação. É a hora da igreja brilhar. Eu e você somos igreja do Senhor. Fazemos parte do corpo de Cristo. Quando eu estou sozinha no meu trabalho, eu estou representando a igreja do Senhor. É hora de eu brilhar. As pessoas vêm com palavras de desânimo, palavras de morte, palavras de medo. O que nós vamos falar? O que a palavra de Deus fala. Nós vamos levantar o ânimo daquela pessoa. Nós vamos falar, nós vamos estar pregando a palavra de Deus sem ser aquelas pessoas chatas. Sabe? A pessoa vai ouvir, ela vai começar a ter esperança. Ela vai ver que em meio a essa tempestade, a paz que excede todo entendimento se faz presente nos nossos corações. Porque só Ele pode dar essa paz para nós. Só Ele.
Você entendeu? A diferença é isso, porque a situação é igual para todo mundo, gente. Todo mundo está sujeito a... Eu tenho uma filha, ela é médica, ela trabalha numa centro de terapia intensiva, está trabalhando diretamente com pessoas infectadas com o vírus, já viu muita morte. Hoje, graças a Deus, estão sendo mais sarados, as pessoas estão saindo mais curadas do que morte, mas ainda tem. E a minha filha ela fala assim: mãe, não é uma questão de se vou pegar ou não, mas é de quando eu vou pegar. Vocês entenderam a colocação? Não é uma questão se eu vou ser contaminada, mas é quando eu serei contaminada. Porque é como uma gripe, é um vírus e é como uma gripe. Eu posso ficar anos sem ter uma gripe e de repente eu posso ter uma gripe. Eu posso ter uma gripe forte, o meu marido do meu lado e não ser contaminado com a gripe. É a mesma coisa. Só que nós temos que seguir as regras da Direção Geral de Saúde. A nossa parte nós temos que fazer. Mas a minha fé não está numa máscara. A minha fé não está num álcool gel. A minha fé está em Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. É lá que está. A minha confiança está nele. A minha confiança está no meu pastor. Porque eu vou passar pelo vale da sombra da morte e eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque ele está comigo. Ele está comigo. É isso que ele está falando aqui. Não importa. Amados, o Davi, ele não, como pastor, ele não corria o risco só de feras. Tinha os salteadores, tinha os bandidos que andavam lá. Pensa que não tinha ladrão naquela época? Tinha. E ele tinha que proteger aquele rebanho. E ele protegia. Você acha que o nosso bom pastor, ao qual o rebanho nós fazemos parte, que é Jesus, aquele que conhece cada ovelha pelo nosso nome. Eu não sou um número. Aqui nós somos um número. Né? Qual é o número do seu cartão de cidadão? Qual é o número? É tudo número. Mas para o nosso pastor nós não somos número. Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele nos tem gravado na palma da sua mão. Não é só o nosso nome que está na palma da mão dele, nós é que estamos gravados lá, na palma da mão. Na palma, o que é isso? Segurança. Eu te seguro, eu te protejo. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não tema, não tema. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. O medo paralisa as pessoas. O medo paralisa. E a indústria do pânico faz parte. O anticristo está aí, o espírito de anticristo, que já está no mundo há muito tempo. Ele está trabalhando, sabe? Satanás está trabalhando exatamente para isso, para que o pânico e o medo sejam instalados. Você pensa que é nas pessoas que estão lá fora que ele está trabalhando? Ele está trabalhando para que o medo e o pânico se instalem na mente e nos corações de nós, filhos de Deus. Porque nós somos o troféu que está sendo disputado. Nós somos o troféu que está sendo disputado. Jesus já nos ganhou. Mas aquele lá, que um dia foi o nosso dono, porque nós éramos escravos dele, ele não abriu mão ainda não. O que ele puder fazer para te destruir, ele vai fazer. E o medo te paralisa. E o medo faz você voltar para trás. Eu nunca me esqueço a passagem de Davi, quando todo o exército de Saul estava lá, e o exército dos filisteus na frente, e o exército de Israel atrás, e um gigante lá chamado Golias ali na frente daquele exército. E a palavra de Deus diz que o gigante estava indo para frente. E se o gigante estava indo para frente, é porque o exército estava indo
trás. Para trás. Nós não podemos dar um passo para trás, porque aquele que lançou mão do arado e olha para trás não é digno de entrar no reino, diz a palavra de Deus. Eu não vou andar para trás. Não sou caranguejo. Eu vou andar para frente. Davi vem e fala assim: eu vou enfrentar, mas não é na minha força que eu vou enfrentar, é na força do meu Senhor. Porque Davi sabia que o Senhor era o pastor dele. O Davi sabia que ele passaria pelo vale da morte, mas ele não ia temer, porque Golias ali representava a morte. Eu não vou temer, porque o Senhor estará comigo. E ele foi e venceu. Isso é exemplo para nós. É exemplo para nós. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Ele está sempre, através do seu Santo Espírito, através do Santo Espírito e da palavra, Ele me dá direção e me consola. E já fez de nós mais que vencedores. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande pastor de ovelhas. Davi foi um grande rei em Israel. Ele conheceu Deus como Deus e como Senhor. Mas Davi não experimentou o que eu e você podemos experimentar. Davi não experimentou Deus como Pai. Porque quando ele viveu aqui, Jesus não tinha vindo ainda. Jesus não tinha vencido a morte ainda. Mas nós estamos experimentando Deus como Pai. Ele é o nosso, além de ser o nosso pastor, além de ser o nosso Deus, além de ser o nosso Senhor, Ele é o nosso Abba Pai. Ele é o nosso Paizinho. Ele nos adotou. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E temos que viver aqui uma vida abundante. E eu vou pedir para o grupo de louvor. Ontem o Senhor estava me pondo no meu coração sobre o Salmo 23. E eu estava com o computador ligado no YouTube. Eu sempre ponho um louvor para ficar ouvindo. E começou a tocar a música do Fernandinho. E nossa, e quando eu ouvi aquela música, ops, é unção. E quando começou a tocar aquela música, mas na hora sim, porque essa música ela fala exatamente isso. Nós não temos que ter medo, sabe? Nós fomos comprados, nós fomos resgatados. E nós somos filhos de Deus, né? E na hora sim eu falei, nós temos que cantar essa música com a igreja. Nós cantamos uma vez aqui, não foi um domingo, não foi? Eu só vi uma, eu lembro de uma. Foi num domingo, mas não sei. Eu lembro desse domingo. É maravilhosa essa música, é um louvor. Mas é um louvor porque esse salmo, quando Davi escreveu, ele estava revelando toda a confiança que ele depositava em Deus. E nós vamos colocar a confiança no nosso Pai. No nosso Pai. Eu lembro que quando meu pai, ele era condutor de ambulância, e ele trabalhava 24 horas sim, e ficava 48 em casa. E na noite que ele trabalhava, eu não dormia direito. Qualquer barulho fazia eu acordar. Sabe por quê? Porque eu tinha tanta confiança que quando ele estava lá, eu estava protegida. Eu sentia a proteção do meu pai. Na noite que ele não estava, eu sabia que eu não ia dormir. Qualquer barulhinho eu já assustava. Porque o meu pai representava para mim segurança, proteção, e eu confiava totalmente nele. E é isso que nós temos que também ter o mesmo sentimento para com o nosso Deus.
o nosso Pai, Ele nos protege, Ele nos ama, Ele nos alimenta, Ele nos guarda, Ele nos dirige, Ele nos disciplina, porque nós somos filhos amados dEle. Amém? Então nós vamos cantar, vamos ficar em pé, igreja. Cante junto, cante.